Em 1997, a tranquilidade e a paz que definiam Calaro na Austrália foram destruídas quando duas adolescentes desapareceram de um acampamento. Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Iris e falo sobre casos criminais. Então, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu te convido também a me acompanhar nas minhas outras redes sociais, que lá tem vídeo todo dia. E feito isso, vamos agora para o caso de hoje. No extremo sul de Nova Gales, na Austrália, fica o tranquilo vilarejo de Calaro. Escondida ao sul de Bega, tinha uma comunidade unida com suas exuberantes pastagens verdes. Era um vilarejo bem pequeno, eles tinham um estilo de vida rural bem tranquilo. Lá os moradores se conheciam pelo nome e lá era o lar de Lauren Berry, de 14 anos, e Nicole Collins, de 16. A Lauren Margaret Berry nasceu no dia 11 de outubro de 1982. Filha de Garnet e Cheryl, ela também tinha um irmão mais velho chamado Nathan. A Lauren tinha os cabelos castanhos, sempre era vista com um sorriso no rosto. Ela sonhava em trabalhar com crianças ou animais, amava passear a cavalo e acampar. E a Lauren tinha uma melhor amiga, chamada Nicole. Nicole Emma Collins nasceu no dia 14 de novembro de 1980, filha de Graham, que era o veterinário da cidade, e Delma, que era uma enfermeira. Ela tinha cabelos loiros, usava óculos de grau e era bem tímida. E ela trabalhava meio período de caixa em um supermercado da cidade. A Lauren e a Nicole estudavam na Bega High School e faziam praticamente tudo juntas. As duas eram muito amigas, tipo aquelas inseparáveis mesmo, e planejavam tudo juntas. Inclusive, elas decidiram fazer um acampamento no fim de semana para comemorar o início das férias escolares e também para comemorar antecipadamente o aniversário de 15 anos da Lauren. O local escolhido para o acampamento foi White Rock, que era uma região que as meninas conheciam muito bem. Elas, inclusive, já haviam acampado lá outras vezes e o local era considerado seguro. E também era uma região que ficava bem perto da casa das duas meninas, a menos de 2 quilômetros. Bom, então no dia 3 de outubro de 1997, o pai da Nicole foi com as meninas até o local do acampamento. Ele ajudou elas a montarem as barracas e estava tudo certo. Junto com as meninas, tinham também outros adolescentes, inclusive o irmão mais velho da Lauren, o Nathan. Como o local do acampamento ficava perto da casa das meninas, então vez ou outra elas iam na casa delas para tomar banho, comer alguma coisa e depois voltavam para o acampamento. Lá elas conversavam ao redor da fogueira, nadavam, andavam a cavalo, ouviam músicas e liam revistas. Os pais das meninas também passavam lá no acampamento para verificar se estava tudo certo. Naquela época estava acontecendo um festival de música na cidade. Então tinha bastante gente que não era dali, que não morava ali, mas até então nenhum motivo de preocupação. No sábado, 4 de outubro, a Lauren foi até a casa dela, era aniversário da mãe dela, então ela foi lá para dar os parabéns e comer bolo com a família e depois ela voltou para o acampamento. Chegando no acampamento, a Lauren percebeu que a Nicole estava bem triste. Ela estava triste porque ela tinha terminado com o namorado recentemente, mas ela percebeu que ainda gostava muito dele e ela queria muito conversar com ele, só que ele não tinha ido ao acampamento. Bom, o sábado passou e no domingo de manhã, os pais da Lauren visitaram o acampamento para ver como as coisas estavam e lá estava tudo bem. Os adolescentes estavam bem animados. Porém, no início da noite de domingo, 2 meninos que estavam no acampamento foram para uma festa. E mais tarde, a Nicole decidiu que queria ir também, pois ela acreditava que o ex-namorado estaria nessa festa e ela queria muito conversar com ele. A Nicole estava decidida a ir para essa festa, porém, essa festa ficava bem longe, a cerca de 8 quilômetros do acampamento, numa comunidade chamada Jella Jella, e a Lauren não deixou que a sua amiga fosse sozinha. Foi aí que as duas saíram do acampamento às 21 horas da noite, apenas com uma lanterna, mas infelizmente elas nunca chegaram nessa tal festa. Antes de saírem, elas avisaram aos amigos que iriam nessa festa, mas como era muito longe, eles não acreditaram.
O irmão da Lauren, o Nathan, percebeu que algo estava muito errado quando ele acordou cedinho no acampamento e não viu as meninas. Ele correu até a casa dele, imaginando que elas tivessem ido para lá, mas elas não estavam lá. Os pais, tanto da Lauren quanto da Nicole, começaram a bater de porta em porta na esperança de que algum vizinho tivesse alguma informação, mas eles não sabiam de nada. A polícia então foi informada e logo começou uma grande busca que contou com a ajuda de muitos voluntários e também com o auxílio de cães farejadores. Até então, as pessoas acreditavam que as meninas haviam se machucado em algum lugar e não teriam conseguido voltar para o acampamento. Não passava na cabeça deles que elas tivessem se perdido porque elas conheciam muito bem aquela região e já tinham feito várias trilhas. As pessoas também não imaginavam algo pior, lembram? Cidade tranquila e segura. A notícia sobre o desaparecimento das meninas foi tomando uma grande proporção na mídia e as pessoas queriam muito ajudar de qualquer jeito. E foi aí que um homem disse ter visto uma TV rosa jogada em uma rodovia que fica próximo ao acampamento. Mas uma TV jogada na estrada, tipo, para a polícia, isso não significou nada, não tinha nenhuma ligação com o caso de desaparecimento. Foi então que na segunda-feira a preocupação se transformou em medo, quando por volta das 4h30 da tarde, um morador local chamado Alan Lane encontrou um suéter e uma blusa de flanela enquanto dirigia para sua loja. Esse suéter e a blusa foram encontrados a 1 quilômetro do acampamento no sentido oposto ao caminho que as meninas estavam indo naquela noite. Uma testemunha disse ter visto as meninas caminhando na rodovia Snoway e outra mulher também disse que viu as meninas conversando com um homem em frente a um carro sedã creme e tinha outro homem no banco do motorista. Mas essa mulher disse que acreditava que eles se conheciam e que não tinha nada de errado ali. As buscas pelas meninas foi muito intensa. Porém, já haviam se passado 2 semanas e a essa altura da investigação, os policiais já estavam parando todos os carros que passavam na rodovia Snoway e interrogando os motoristas. Nenhum sinal das meninas, nenhuma pista. As autoridades já estavam perdendo as esperanças quando 2 homens foram presos acusados de estarem dirigindo um carro roubado. Os homens eram Leslie Camilleri e Lindsay Beck, e os 2 acabaram se tornando suspeitos do caso de Lauren e Nicole. Mas agora, antes do desfecho desse caso, vamos saber quem são esses 2. O Leslie Camilleri nasceu em Liverpool em maio de 1969. Em 1981, ele já era um rosto bem conhecido no Tribunal de Menores, após acusações de arrombamento, invasão e roubo. Nos 5 anos seguintes, ele atuou regularmente no sistema de justiça juvenil por acusações de roubo, crimes contra automóveis e porte de arma. Em 1989, ele teve problemas com a lei mais uma vez. Ele foi acusado de 15 acusações de uso ilegal de carro, 8 acusações de arrombamento e invasão. Quando Leslie invadia as casas, ele roubava qualquer coisa, desde televisores e aparelhos de som até mesmo picolés. Em abril de 1995, ele foi acusado de posse de bens roubados. Em outubro daquele mesmo ano, ele foi acusado de 10 acusações, incluindo violação sexual contra uma criança de 11 anos. Ele foi a julgamento em setembro de 97. Mas o julgamento dele foi anulado porque tinha um policial presente nesse julgamento que comentou algo que o juiz achou extremamente prejudicial. Então o julgamento foi anulado e ele estava solto. O outro suspeito é Lindsay Beck, que nasceu em uma das partes mais pobres da Nova Zelândia em 1974. Ele foi fruto de uma violação e nasceu quando sua mãe tinha apenas 15 anos. Ele nunca conheceu o pai, mas foi abusado por seu padrasto. Ele era um alcoólatra. Aos 13 anos, ele bebia álcool e fumava maconha. Quando adolescente, ele abandonou a família e fugiu para a Austrália, onde vagou pelo sul de Nova Gales, vivendo uma vida de crime. Ele roubava carros, agredia e roubava as pessoas. No sul de Gales, então, ele conheceu uma jovem mãe chamada Laurel Tate. Ele conheceu ela em um hospital onde ele estava se recuperando de uma agressão. Os 2 foram morar juntos e ao longo de 6 anos, o Lindsay batia e violava a Laurel rotineiramente. Ela lhe deu ainda 3 filhos. Em 1997, o Lindsay foi suspenso de dirigir após uma infração ao dirigir alcoolizado. No mês seguinte, ele foi multado em $100 por conduta ofensiva e na semana seguinte, drogas foram encontradas em seu carro. Então, em junho, ele foi levado a julgamento sob acusação de agressão sexual, mas pagou fiança e foi liberado.
Agora que sabemos um pouco sobre esses dois suspeitos, vamos voltar ao caso da Lauren e da Nicole. Quando Lindsay foi interrogado, ele acabou falando sobre uma TV rosa. Lembram da TV rosa jogada na estrada? Pois é, essa TV havia sido levada por Leslie e Lindsay naquela noite por causa de uma dívida de drogas. Quando ele foi questionado por que de jogar a TV na estrada, ele acabou confessando tudo. O Lindsay contou que naquela noite ele e o Leslie estavam bebendo e usando drogas quando foram até a casa de um amigo que devia a eles. E como parte dessa dívida, eles pegaram o carro desse amigo e a TV. E aí ficaram andando por Bega, até que dirigindo na rodovia, eles viram as meninas andando. Então eles deram a volta com o carro e pararam para conversar com elas. Eles foram amigáveis com elas para não assustar e começaram a perguntar sobre o festival de música que estava acontecendo na cidade. E aí, conversa vai, conversa vem, eles convidaram as meninas para uma festa na praia e elas aceitaram ir com eles. Foi nesse momento que eles perceberam que a TV que estava no banco de trás estava ocupando muito espaço. E como a TV também não cabia no porta-malas, eles decidiram deixar ela ali mesmo, na rodovia, para que o banco ficasse livre para as meninas entrarem. Então o Lindsay abriu a porta do carro, as meninas entraram e os 4 seguiram para a praia. Depois de um tempo, as meninas pediram para voltar para o acampamento e eles concordaram. Todo mundo entrou no carro e foram em direção ao acampamento. Porém, segundo Lindsay, a estrada estava cheia de irregularidades. Era uma estrada de terra e cheia de pedras. Então, o Leslie ficou muito irritado porque estava estragando o carro e aí ele começou a brigar com as meninas. Depois ele parou o carro e as ameaçou com uma faca. Ele disse para as meninas ficarem quietinhas e fazer tudo o que ele dissesse. O Leslie deu ré, voltando pela estrada de terra. Ele então pegou a rodovia novamente e dirigiu por alguns quilômetros até que ele chegou em um depósito de lixo. Ele parou o carro e mandou as meninas descerem. As meninas então obedeceram, desceram do carro muito assustada e nesse momento o Lindsay ordenou que a Lauren tirasse as roupas de baixo. A menina assustada disse que estava menstruada e que nunca tinha feito isso, mas ele não se importou e violou ela. Enquanto isso, o Leslie também abusou sexualmente da Nicole. Depois do que aconteceu, eles forçaram as meninas a entrarem no carro e saíram daquele lugar. Eles então pegaram a rodovia novamente e seguiram em direção a um parque nacional chamado Ben Bold. Chegando lá, eles violaram as meninas novamente. A essa altura, elas estavam extremamente assustadas e obedecendo a tudo com medo de serem mortas. Nesse dia, eles dirigiram por aproximadamente 8 horas, parando várias vezes para violar as meninas e agredi-las fisicamente. Depois de horas de horror, o dia já tinha amanhecido, quando as meninas então foram levadas para uma área isolada que tinha um riacho. Elas choravam muito e imploravam para não serem mortas. Eles disseram que não as matariam, disseram que só iriam deixar as duas amarradas. Nesse momento, as meninas foram amordaçadas e os homens mandaram elas entrarem no riacho para se lavarem e eliminar assim qualquer evidência. Em seguida, eles amarraram a Lauren perto do riacho, ela ficou no chão mesmo. Eles usaram uma corda que tinha no carro e depois eles amarraram a Nicole em uma árvore, a 30 metros de onde estava a amiga. Elas não conseguiam se ver. Os dois então voltaram para o carro e aí nesse momento, o Leslie diz para o Lindsay voltar lá e acabar com elas. O Leslie disse para o Lindsay que as meninas não poderiam ficar vivas, pois elas facilmente iriam identificá-los. O Lindsay, a princípio, disse que não seria justo fazer aquilo sozinho, mas ele foi ameaçado pelo Leslie e acabou indo até onde estavam as meninas. Ele foi até onde a Lauren estava e tentou afogá-la no riacho. Ela lutou pela vida, se debateu tanto que acabou derrubando Lindsay na água. Isso deixou ele extremamente irritado e ele a golpeou com uma faca no pescoço. E em alguns segundos, a Lauren parou de respirar. A floresta ficou silenciosa. Nesse momento, a Nicole sabia que a Lauren havia sido morta e ela também seria. Chegando até a Nicole, o Lindsay cortou sua garganta e a esfaqueou no peito 2 vezes. E logo a Nicole também parou de respirar. O Lindsay pegou as cordas, voltou para o carro, disse para o Leslie que estava tudo feito. Eles dirigiram então por alguns quilômetros até chegarem no local onde queimaram as roupas que estavam usando e as cordas que amarraram as meninas.
As facas foram jogadas em um lago e aí eles voltaram para a casa deles. No dia seguinte foram lavar o carro e passaram 6 horas limpando tudo. Depois dessa confissão, o Lindsay disse para a polícia onde os corpos estavam e os policiais foram até lá e encontraram os corpos das meninas em estado avançado de decomposição, até porque já haviam se passado 2 semanas. O Lindsay foi a julgamento no ano seguinte, se declarou culpado e ele foi sentenciado à prisão perpétua por 2 acusações de homicídio. Mas como ele colaborou com a justiça, confessou o crime e aceitou testemunhar contra o Leslie, ele poderá entrar com um pedido de liberdade condicional após 35 anos. Já o Leslie foi bem complicado poder provar o envolvimento dele no assassinato das garotas, mas aí ele foi julgado pela violação que ele cometeu contra elas e também por ter sido o mandante do crime. O julgamento dele só aconteceu 2 anos após o crime, em 1999, e ele também acabou sendo considerado culpado de homicídio em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2012, o Leslie confessou ter tirado a vida de uma garota de 13 anos chamada Prue Bird. Ela estava desaparecida desde fevereiro de 1992 e por esse crime ele foi sentenciado a mais 28 anos de prisão. Muitas pessoas se mudaram do vilarejo de Calgary, na Austrália. O lugar que antes era considerado um lugar seguro e tranquilo, agora vive atormentado com a história dos assassinatos de Lauren e Nicole. O vilarejo nunca mais foi o mesmo. E esse foi o terrível caso de hoje, o caso das meninas de Bega. Já comentem aqui o que vocês acharam desse caso e se quiser deixar sugestões aqui pra mim nos comentários, fiquem à vontade. Deixem também o like, galera, que isso vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo e compartilha o vídeo com pessoas que gostam também desse conteúdo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo caso.